Oi, pessoal, tudo bom? Bom, então hoje na nossa aula a gente vai falar dos direitos econômicos, sociais e culturais. Como a gente viu, a definição de direitos humanos vai apontar para uma pluralidade de significados. E considerando essa pluralidade, agora a gente vai destacar a concepção contemporânea de direitos humanos que foi introduzida com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Bom, então além do alcance universal dos direitos humanos, essa Declaração Universal ela também vai inovar porque vai consagrar que os direitos humanos compõem uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, na qual os direitos civis e políticos vão ser conjugados com os direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, então a Declaração de 1948 ela vai fazer então uma inovação extraordinária porque vai combinar esse discurso liberal da cidadania com o discurso social de forma a elencar os direitos civis e políticos e também os direitos sociais, econômicos e culturais dos artigos 22 ao 28. A gente tem que dizer também que a declaração vai romper com essas concepções anteriores decorrentes das modernas declarações de direitos que apenas ressaltavam, ora, o discurso liberal da cidadania, como, por exemplo, a Declaração Francesa e a Declaração Americana no final do século XVIII, ou o discurso social, como, por exemplo, a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado da, então, República Soviética do início do século XX. Então, até então, os valores liberdade e igualdade estavam divorciados. Agora, a Declaração de 1948 vai inovar, prevendo de forma inédita que não há liberdade sem igualdade e não há igualdade sem a liberdade. Bom, então, desse modo, a Declaração de 1948 ela vai trazer uma concepção inovadora e vai atribuir aos direitos humanos o caráter de unidade indivisível, interrelacionada e interdependente. Então, a gente pode dizer que só o reconhecimento integral de todos esses direitos que vai poder assegurar a existência real de cada um deles, porque já que sem a efetividade do gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos também seriam reduzidos a apenas uma categoria formal. O que a gente quer dizer é que sem a realidade dos direitos civis e políticos, sem a efetividade da liberdade entendida no seu sentido mais amplo, os direitos econômicos, sociais e culturais eles vão carecer de uma verdadeira significação. Então, essa ideia dessa integralidade necessária, essa interdependência e indivisibilidade dos direitos e quanto à realidade do conteúdo dos direitos humanos, que, de certa forma, está implícita na Carta das Nações Unidas de 1948, vai ser também reafirmado nos Pactos Universais de Direitos Humanos que foram aprovados na Assembleia Geral da ONU em 1966. Eles estão em vigência desde 1976, na Proclamação de Tirã, de 1968, e na Resolução da Assembleia Geral da ONU, também adotada em 1977, sobre os critérios para melhorar o gozo efetivo dos direitos e das liberdades fundamentais. Bom, então, em face dessa indivisibilidade dos direitos humanos, tem que ser afastada definitivamente uma noção que existe uma classe de direitos, a dos direitos civis e políticos, que merecia inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de direitos, como a dos direitos sociais, econômicos e culturais, não mereceria qualquer reconhecimento. Então, essa ideia de não acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica, porque já sobre a nova ótica normativa internacional, está definitivamente superado a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais não são direitos legais. Então, na concepção inovadora dos direitos humanos, a gente pode afirmar que levar os direitos econômicos, sociais e culturais a sério implica, ao mesmo tempo, um compromisso com a integração social, com a solidariedade, com a igualdade, incluindo questões como a distribuição de renda. Então, os direitos sociais, econômicos e culturais vão incluir também, como preocupação central, a proteção aos grupos vulneráveis. Então, essas necessidades fundamentais, elas não podem ficar também condicionadas à caridade, a um sentido de caridade, de programas de políticas estatais nesse sentido, né? Então, devem ser definidas esses direitos como direitos jurídicos, né? Então, para a Declaração de Viena de 1993, o direito ao desenvolvimento é um direito universal e inalienável e é parte integral dos direitos humanos fundamentais. Então, a Declaração de Viena vai reconhecer essa relação de interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. Bom, tudo bem até aqui?
Bom, os direitos sociais, econômicos e culturais, eles são, né, como a gente já disse, verdadeiros direitos fundamentais, integra não apenas a Declaração Universal de 1948, como eles também esses direitos vão integrar inúmeros outros tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1965, que a gente já disse, e também como, por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, também a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação como mulher, entre outros tratados, né? Então, a obrigação em implementar esses direitos, ela deve ser compreendida à luz a esse princípio que a gente falou, que é o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, que foi reafirmado de forma veemente, né, pela ONU na Declaração de Viena de 1993. Então, vai compartilhar essa noção de que os direitos fundamentais, sejam eles civis e políticos, sejam sociais, econômicos e culturais, eles são acionáveis, sim, são exigíveis, e eles demandam uma séria, uma real observância. Com essa perspectiva, na próxima aula a gente vai começar a falar, estudar esses mecanismos de proteção internacional dos direitos sociais, econômicos e sociais. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.